Muito boa noite. Obesidade, doença ou desleixo? Aqui na Central da Notícia, né? Direto do estúdio. Então vamos à nossa vinheta direto ao ponto. Muito boa noite, você que está nos assistindo, né? Como eu acabei de falar pela Central da Notícia, terça-feira, direto ao ponto. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui, né? A nossa doutora Gabriela Romani, endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Gabriela. Obrigada, Solange. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para a gente poder discutir algumas questões aí relacionadas a esse grande dilema, né? Vamos tentar ir direto ao ponto para ver se a gente consegue chegar a alguma conclusão que possa nos ajudar, né? E também, né, a nossa nutricionista, Lisiane. Seja muito bem-vinda, muito boa noite. Obrigada, Solange. Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos ter um debate aqui, né? Porque vocês já imaginem, uma nutricionista com uma endocrinologista, né? Vou perguntar para as duas, tá? Nós sabemos, doutora, né? O número de obesidade cresce a cada dia entre jovens de 18 a 24 anos, aponta levantamento pelo IBGE. Isso daí tem algum sentido? Com certeza. Eu acho que o maior sentido que isso traz para a gente hoje em dia é nos alertar e que isso acenda uma luz que a gente precisa considerar que a obesidade, o fato de estar acima do peso, que as nossas avós lá no passado achavam que era saudável, né? Estava acima do peso, hoje em dia isso acarreta uma gama muito grande de doenças, de aumento do risco cardiovascular, né? E o Ministério da Saúde também diz que 50% da nossa população está obesa. E é isso mesmo. A obesidade já é uma pandemia, está crescendo e vai continuar crescendo. Por conta do que vamos conversar daqui a pouco, né? E eu falo assim, né, para as duas, nós estamos vendo imagem, né, e eu falo até por mim, né, porque é a pergunta que eu quero fazer, né? Obesidade é uma doença ou é um desleixo? Então já vamos começar, né? Sim. Eu acredito que é difícil da gente caracterizar e da gente colocar esses rótulos, né, que sejam só um desleixo. A gente precisa encarar a doença, a obesidade, com toda a seriedade que ela precisa. Muitas pessoas, elas têm essa dificuldade, esse problema com achar uma solução. Que não existe uma solução, é um conjunto de soluções. Eu costumo, às vezes, até comentar com os meus pacientes, tratar a obesidade como fosse fazer uma viagem. Nós precisamos muito bem saber o que a gente vai levar na mala, preparar a nossa mala, saber o que nós vamos colocar, conhecer o local que a gente vai, né? E saber por que caminho que a gente vai. Tem caminhos mais rápidos, caminhos mais fáceis, caminhos mais caros, mais baratos, mas todos eles têm um destino final. E qual é esse destino final? É que a gente viva bem, é que a gente viva mais, com mais saúde, né? E com menos dor no joelho, com menos comprometimentos aí, que o ganho de peso, que o paciente vivendo aí com o ganho de peso apresenta, né? E nós sabemos assim, né, que existe... você quer nos mandar pergunta, deixa eu falar isso antes, pode mandar, já tem pergunta aqui, né? O pessoal já está mandando pergunta. Você também que quer perguntar para nutricionista, para endocrinologista, está aberto aqui a página da Central da Notícia. Nós sabemos, né, que uma nutricionista defende mais uma alimentação, né? Que com a alimentação nós vamos conseguir. E também a endocrinologista, sabemos que é alimentação, mas a endocrinologista também tem a parte dos remédios. E aí, como que fica isso? Respondendo à primeira pergunta, a obesidade sim é uma doença e do ponto de vista nutricional, o que a gente precisa olhar de primeiro momento é que momento essa doença se desenvolveu. Se já foi lá na primeira infância, se foi na adolescência, na vida adulta, que memória nosso corpo tem, o que a nossa célula está entendendo daquela gordura e tentar ir
no motivo, na causa, e não só achar estratégias de curto prazo e as fáceis. Eu falo também, né, que acho que a consulta com a nutricionista, ela não devia ser para uma pessoa, ela devia ser a família, tinha que levar todo mundo. Isso. Porque um tem que ajudar o outro, não adianta eu querer que um filho coma de uma forma e o outro filho coma de outra forma. Ah, não, ele deixa assim, ele é assim mesmo. Não, a gente precisa de uma força-tarefa aí em casa. O pai, a mãe, até o cachorrinho, tem cachorrinho obeso. É hoje porque em dia, nós percebemos quando um da família é obeso, a família o quanto que isso é importante, todo mundo ir na consulta. E o que a gente vê não é isso, né, Alice? Às vezes a pessoa busca sozinho, né? Mas precisa de um conjunto aí, de uma terapia conjunta. De uma equipe, né, que olhando para todos esses lados, e o que a doutora falou é muito importante, porque às vezes as pessoas no geral têm aquela ideia que o gordinho, o obeso é doente e não necessariamente a pessoa que é magrinha é doente. Então, não, você que está de dieta, você que tem que emagrecer e o outro não. E na verdade é a família, é mudar o hábito. Porque perder peso não é o mais difícil, não é, doutora? O problema disso é o que fazer depois que teve essa perda, como manter ela, o que mudou, o que não mudou, como que estão esses hábitos, para que isso seja para sempre, para a vida, né? E não só por momentos, né? Uma hora faz uma dieta muito restrita, usa algum medicamento para ansiedade, em outro emagrece. Parou com tudo, né? Volta o reganho de peso, volta lá do que era no iniciozinho. E tem pessoas que convivem com isso ao longo da vida, fazendo o efeito sanfona. E isso é até pior para o organismo do que se mantesse mais equilibrado um pouquinho acima, vamos dizer assim. Porque ele fica perdido. O que ele entende daquilo? Uma hora eu estou inflamado, outra hora eu estou desnutrido. Como que está essa situação? Não é assim, doutora? Exatamente, a memória é metabólica, né? Então, por isso que eu falo, tudo começa lá quando a gente é gerado, né? Lá na barriga da mãe. A alimentação que essa mãe tem, que a alimentação, os hábitos de vida. Fala assim, mas meu filho só come batatinha, ele só gosta de batatinha. Não é que ele só gosta de batatinha, foi só isso que foi, às vezes, colocado para ele, né? Uma criança ainda muito pequenininha, ela não tem esse discernimento para a gente compreender que Coca-Cola é mais gostoso, é mais palatável. Uma criança, ela não sabe compreender, não sabe ter esse juízo crítico, ainda não tem essa capacidade de discernimento, né? Então, assim, o que nós oferecemos é a forma com que ela vai por o mais gostoso, por o mais palatável. E às vezes ela sabe que se ela fizer um pouquinho de birra, vai conseguir o que ela quer, que é mais gostoso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta para as duas, né? Qual é a diferença de excesso de peso e obesidade? Eu acho que assim, muito das definições disso, né? Às vezes estar com excesso de peso pode estar localizado, mas isso, obesidade, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca como alguns parâmetros. O peso dividido pelo valor da altura ao quadrado aí, mas isso é só para a gente colocar os pacientes em alguns setores para a gente poder aí definir fatores de risco, isso. Excesso de peso significa que a constituição daquele indivíduo está alterada aí, né? Por que a nutricionista é contra medicamento? Não é que a nutricionista é contra a medicamentos, bem pelo contrário, tem momentos da vida que eles são necessários. O que a nutricionista tenta mostrar, tenta ensinar, é que a pessoa mude o estilo de vida, que ela tenha constância naquela mudança, para que ela não fique naquele efeito platô mesmo, de uma hora para cima, uma hora para baixo. Então, não é que a gente não vá, primeiro que o nutricionista não indica, né, medicamento, mas assim, que vai falar, não, meu paciente não vai tomar, não vai, mas já tentou alguma vez fazer sem a ajuda de medicação? Precisa de fato? Como que está o acompanhamento aí de exames laboratoriais? Está tendo, de fato, alguma alteração que necessite uma medicação? Como que está? Então, primeiro a gente tenta da forma natural,
da forma menos industrializada e menos medicamentosa, para só depois realmente não conseguiu entrar com a medicação, se for de fato necessária, né? Doutora, sobre os medicamentos. Como eu falei no início, tratar desse paciente, tratar dessa doença é definir estratégia, né? É definir qual é o melhor caminho para se chegar em São Paulo, qual a melhor estrada. Nós vamos pela Bandeirantes, nós vamos pela Castelo Branco, nós vamos pela Anhanguera, qual é melhor? Depende, né? Isso tudo depende. Então, às vezes, a gente lança a mão de algumas medicações para nos auxiliares, mas não é o medicamento que vai fazer efeito, é a pessoa que tem que fazer com que aquilo dê certo, né? Então, isso que a Lisiane falou, eu acho que não tem como a gente falar que uma coisa é melhor que outra, são estratégias que a gente lança a mão numa viagem para a gente poder chegar no nosso destino, com a quantidade de dinheiro que a gente tem, com a quantidade de recursos que a gente tem, a que custo, né? Quanto tempo a gente vai demorar. Então, aquilo que eu falo, cirurgia bariátrica também não emagrece ninguém, né? Ela emagrece enquanto o paciente está fazendo aí a dieta, tá comendo pouco, mas assim, a gente já viu inúmeros casos de pacientes aí que fizeram a cirurgia bariátrica e reganharam peso. Por quê? Hábitos antigos geram resultados antigos. Hábitos novos vão gerar resultados novos, né? Ela quer falar, Lisiane, ela tá aí que ela quer falar, então fala. Porque foi muito interessante o que a doutora disse. Se eu vou para São Paulo, qual é a rota que eu vou pegar? Eu vou pela Bandeirantes, eu vou por... Qual vai ser o caminho? E assim é no tratamento da obesidade e do sobrepeso. Quem é aquela pessoa que está na minha frente? Quem é aquele indivíduo? Como que é a história de vida dela? Eu falo que comigo eu não tenho um protocolo fechado, vai ser feito dessa forma. Não tem como, porque um plano alimentar, ele não serve para outra pessoa. A gente precisa ter esse entendimento que a dieta da internet não é a minha dieta, que eu preciso do alimento necessário para mim naquele momento, as calorias necessárias para mim, hoje a minha vida, como que ela é? Tem o poder socioeconômico, como a doutora falou. Quem é aquela pessoa que está ali? Ela pode comer salmão todos os dias ou ela vai comer peito de frango 2 ou 3 vezes na semana? Tem vários fatores, né? Por isso que existem profissionais para cuidar disso, exatamente. Né? Mas deixa eu falar aqui que o pessoal tá mandando, né? A Zelinda Aparecida, ótima reportagem, excelentes profissionais. Muito bem. Aqui também, eu acho que... De quem que será que é? Parabéns, minha querida nora. É o Zelão. Ai, meu sogro. Que hoje já peguei no pé dele para colocar ele na linha também, viu? E aqui, ninguém escapa. Muita gente, a Andréia, a Inês, muito boa noite. A Beatriz, né, tá perguntando para a endocrinologista. Quando se deve procurar uma endocrinologista? Eu acho que é uma pergunta bem comum, né? Eu acho que assim, procurar um profissional, seja ele um endocrinologista, seja um nutricionista, seja um profissional de educação física, faz parte da gente planejar a nossa viagem. Então assim, se eu estou querendo mudar, que eu estou querendo ajuda para caminhar comigo, para uma mudança, procure um profissional, entendeu? Seja ele qual for, seja ele, mas a gente precisa de alguém do nosso lado. Nós não somos felizes sozinhos, mandorinha não faz verão, né? Então, a gente precisa aí procurar um endocrinologista, faz parte de eu quero mudar. O que eu posso fazer para mudar? Né? E vai muito de encontro com aquilo que a Lisiane falou. A gente precisa individualizar para você qual é a sua rotina. Você trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, come de marmita, tem condição de levar alguma comida? Dá para esquentar? Não dá para esquentar? Dá para tomar um shake? Será que só um shake dá para conseguir ter força para trabalhar o dia inteiro? Então a gente precisa individualizar. Procurar um profissional para te ajudar nessa situação é o primeiro passo, né? Olha, tem aqui, ó, a Michele. Estou tentando há meses uma consulta com a doutora Gabriela. Tá difícil.
Mas eu falo, né? Hoje eu estava até comentando isso, né? A medicina, né? Eu acho que a gente eu tenho algumas referências da medicina um pouco de antigamente, né? Onde a gente não tinha hora para fazer, né? O médico era médico das 7 da manhã às 2 horas da manhã, né? A gente se lembra, nós somos aqui de uma cidade pequena do interior. A doutora está tentando, ela vai me matar o que eu vou falar agora. Ela vai começar a ter um horário à noite, né? Ai, gente, eu tô quase abrindo de madrugada, entendeu? Eu só preciso de reforço policial, assim, pra gente ter. Mas eu falo, essas situações a gente precisa conhecer. Não dá para ter tempo, né? Precisa conhecer. É uma consulta que vai 40 minutos, 1 hora e meia. Então, assim, precisa. Mas pode ter certeza que todo mundo tem sua vez lá. Mas a hora que você chegar, você não vai se arrepender. Nutricionista, o Edson está perguntando aqui, como que ele faz para perder a barriga rapidinho? Rapidinho, não existe milagre. Bom seria se tivesse uma pílulazinha mágica, né? Tomou e sumiu, não vai ter milagre, é o processo, né? Não ganhou ela do dia para noite, também não vai conseguir perder do dia para noite. Até para fazer uma lipoaspiração, o cirurgião vai pedir que a pessoa emagreça, que ela tenha outros hábitos, né? Então, infelizmente, essa não vai ter como. Mas eu falo, né, tudo que se perde rápido também se ganha rápido. Isso. Perder água, desidratar, às vezes é rapidinho, né? Fazer um montão de xixi e perder o número, isso é fácil. O que a gente precisa é mudar a composição, é mudar a mentalidade, necessidade da gente mudar e entender que aquilo que a gente está fazendo é a melhor coisa. Tem algumas pessoas que falam assim, doutora, quanto tempo eu tenho que fazer de academia por dia? Eu falei assim, faça academia se você gostar de academia, mas faça alguma coisa que te dê prazer. Né? E o exercício é um remédio também. Né? Nós temos que interpretar ele como um remédio. Às vezes é duro, amargo, difícil de engolir, mas precisa, entendeu? Uma dosezinha pequenininha, mas precisa, como nós estávamos comentando, né? Tudo na vida é dose. Remédio, veneno e comida, o que muda é dose. Olha, até meu irmão aqui, o Lampião, está participando aqui, ó. Quais as frutas mais saudáveis? Nossa, meu irmão, olha isso, cai, Lampião. Quais as frutas mais saudáveis para uma alimentação saudável? Tem alguma diferença de frutas aí? Existe uma diferença de frutas e horários. E quem é a pessoa, de novo, vou falar isso. Não existe a fruta mais saudável. Existe a fruta que vai ter alguns nutrientes a mais ou a menos. Então, por exemplo, vou falar do abacate. O abacate é uma fruta calórica, mas que não tem carboidrato, não tem um índice glicêmico alto. Então, numa dieta de emagrecimento vai ser ótimo, porque vai dar saciedade e não vai dar pico ali no açúcar no sangue. A banana, por sua vez, ela já tem bem mais açúcar e não tem essa gordura que vai dar o equilíbrio. Então, qual é o meu propósito? Vai ser consumir ela no pré-treino ou ao longo da dia? Quais as frutas? Então, não tem as frutas. Vamos pensar as frutas que tenham mais vitamina C, por exemplo, que agora a gente está assim com pessoal com imunidade baixa, Covid, dengue. Então, as fontes de vitamina C seriam acerola, limão, laranja, tangerina, bergamota, que aqui chama, né, tangerina, morango, abacaxi. Então, essas frutas são excelentes para manter e melhorar a imunidade. E sem contar que são frutas muito boas para ser consumida após as refeições principais, porque a vitamina C, junto com o ferro que tem na comida, faz com que o ferro não se perca, ele vá direto para o sangue mesmo, que ele tenha a ação no sangue. Então, é horário, objetivo e quem é a pessoa. Mas vamos pensar, então, em frutas mais calóricas e menos calóricas, pode ser também? Então, as frutas vermelhas, geralmente elas não têm... Geralmente não, elas quase não têm calorias. Então, morango, todas as berries, elas têm muito pouco. Por sua vez, manga, abacate, banana, são mais calóricas. E a questão de porção também, né? Isso. Eu falo assim, pode comer jabuticaba? Pode. Pode comer um balde de jabuticaba? Não.
Pode comer melancia? Pode. Não uma melancia inteira em cada refeição, né? A gente pode comer uma porção de fruta, é questão de porcionamento também, né? Gente, é muita pergunta aqui, Rodrigo Boni, né? Eu não sei se eu vou conseguir. A Alzirinha aqui, né? Tá dizendo, muito boa noite, Alzirinha. Excelentes profissionais, né? Que a doutora é um ser de luz, né? Tem uma aqui, doutora, que falou que faz 3 anos, tô tentando. Minha nossa senhora, eu devia ter trazido. É mentira, gente. Eu devia ter trazido minha secretária aqui para me defender. Agora tem uma pessoa aqui perguntando. Eu comecei a fazer uma redução alimentar há 10 meses. Eu estava com 123 quilos, hoje estou com 75. Mas perdi musculatura. O que fazer para voltar à musculatura? Eu acho que é essa questão, né, do que a gente perde, né? A gente precisa não só otimizar o que está entrando e o que está saindo, né? O gasto, mas também o que está saindo, o que a gente está repondo, né? A questão da massa magra, né? Então, por isso que eu falo, não adianta simplesmente parar de comer. Parar de comer, parar de fazer isso, por quê? Vai perder peso? Vai, porque está tendo uma restrição, mas está perdendo músculo, está perdendo água, está perdendo coisas vitais para a gente. Então, o acompanhamento aí, que a gente estava falando, de uma dieta balanceada, a reeducação também começa com as escolhas, com escolhas melhores e individualização. Às vezes está precisando aí de uma suplementação de creatina, de uma suplementação de proteína, às vezes adequar as porções, né? Porque um indivíduo aí de 120 quilos, mais ou menos, com certeza ele tinha um gasto energético aí, bem diferente do que o corpo dele está necessitando hoje. Mas o nosso corpo não foi feito para poupar energia, ele foi feito para guardar, né? Nós somos moldados assim para ser ursinhos, vai que a gente tenha, que a gente fique hibernando, né? Olha, às vezes eu nem tô olhando para a doutora porque tá tendo tanta pergunta aqui para vocês que eu tô me perdendo. Teve a Célia que perguntou, né? Eu sei que não é da obesidade, ela perguntou, vou aproveitar a fazer, né? A pessoa diabética, quando ela passa por muito nervoso, altera? Muito, muito. Esse é um questionamento bastante comum que a gente tem aí nos nossos atendimentos, né? O cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Ele é produzido quando a gente está muito nervoso, quando a gente passa por uma situação de risco, uma situação de doença aí, e o cortisol, ele anula o efeito da insulina. Então, o diabetes pode ser emocional também. Não que a gente vá justificar assim, como o meu diabetes emocional, eu vou lá e comer um pote de açúcar só porque ele é emocional. Não, ele também é secundário da alimentação também. Nutri, quais os melhores alimentos para o pré-treino? Uma pergunta bem interessante. O pré-treino, ele não é imediato, pessoal. Precisa ter um intervalinho ali de pelo menos 40 minutos a 1 hora, dependendo do que vai consumir. Pensa aí, eu comi agora, por mais que seja um alimento de fácil digestão, como uma fruta, o nosso corpo não vai entender se ele tem que fazer digestão ou ele tem que fazer hipertrofia ou perda, né? Então tem que dar um intervalo para ele assimilar isso. Agora, de pré-treino, os alimentos que não exijam que sejam mais fáceis mesmo, que não vai exigir tanto do corpo absorver. Então são os carboidratos mesmo. E as proteínas no pós-treino. Ó, nós vamos ter que ir para um pequeno intervalinho, tá? E a gente volta já com direto ao ponto para você. A melhor imobiliária da região garante o aluguel ao proprietário no dia certo e preserva as características do imóvel. Com a maior variedade de preços e casas em Jaú e região, a imobiliária Capobianco existe desde 1992 e oferece as melhores condições para o inquilino. Ligue 14 3602 2666. Acesse imobiliariacapobianco.com.br. A Gama Sorvetes é especialista em produzir sorvetes artesanais com produtos de qualidade. Ambiente climatizado e aconchegante, com excelente atendimento que a sua família merece. Em breve, mais uma loja em Jaú. Rua Conde do Pinhal, 166, em frente ao Jardim de Baixo. WhatsApp 14 98136 4444.
voltando direto ao ponto aqui, né? Com a doutora Gabriela Romano, endocrinologista, e a nossa nutricionista Lisiane, né? Obesidade, doença ou desleixo, né? Eu falo assim que causa muitas doenças a obesidade, eu pergunto para as duas. A obesidade, ela é uma doença por si só. A pessoa que está com excesso de gordura desse tanto para ser classificada em obesidade, ela já é naturalmente uma pessoa inflamada. Então, ela já não está com saúde, ela já está doente. E isso vai agravar muitas outras situações. Por exemplo, um excesso de peso, a obesidade, a pessoa vai ter um triglicérides aumentado, vai ter a pressão, vai sofrer alteração, tem muito mais chances de desenvolver um diabetes por conta de resistência à insulina. A gordura fica ali em volta da célula e faz com que a insulina tenha mais dificuldade de entrar lá dentro. Então, acarreta em muitas outras patologias, né? Os problemas articulares, né? Renal. A gente vê hoje em dia as deformidades, né? Essa dificuldade dos joelhos, as dores crônicas na coluna, que impedem que o paciente, às vezes, comece uma atividade física, porque assim, às vezes ele for desse jeito para uma academia sem supervisão, ele vai se machucar e ele vai trazer mais consequências aí, né? Então, é um conjunto aí de doenças que são todas interligadas, né? Uma acaba levando a outra. Eu não poderia, antes de terminar o programa, eu quero fazer uma pergunta, né? Vocês duas são a favor ou contra a bariátrica? Olha, eu acho que, eu não sei qual que é a perspectiva aí da Lisiane. Eu acho assim, se bem indicada, como toda escolha e individualizada, ela é muito boa, tá? Ela já salvou a vida de muita gente, tá? Porque tem aqueles indivíduos assim que não tem mais soluções, né? Mas como com terapias habituais, né? E que a cirurgia entra aí como um bom. Então eu falo assim, ela é um meio de transporte, tá? Que a gente vai chegar no lugar que a gente quer chegar. É o melhor? Não. É o pior? Não. É o mais barato? Também não. É o mais caro? Também não. Então, assim, tudo é uma questão de planejamento. Então, eu, particularmente, não sou contra, mas eu acho que também não pode ser indicado para todo mundo. Como hoje em dia a gente vê essa série de medicamentos aí, a gente avalia aí nas redes sociais, né, o que aparece de propaganda de remédios milagrosos. Gente, não tem milagre, não existe milagre. Como a Lisiane falou, não tem a pílula de $1 milhão aí que a gente possa comprar, porque senão, se houvesse algum milagre, não existiria ninguém acima do peso, né? Isso. Concordo, concordo. Eu acredito que quando a pessoa já tentou de várias maneiras conseguir chegar ao seu objetivo e tem alguma doença associada, uma patologia, e for indicado ter uma boa indicação, é muito importante que a gente abra a mente para isso, vamos dizer assim. Tem indicação, já tentou fazer de outras formas, não deu certo? Ok. Agora, ser a primeira opção, não fiz uma atividade física, não fiz uma reeducação alimentar, não tentei com medicação, com outras medicações, e já fazer a bariátrica é muito perigoso, inclusive. Porque o estômago é um músculo, né? Ele dilata. E o pós-operatório também, a pessoa, se ela não está com o emocional preparado para isso... Troca um vício por outro, né? Porque eu sei de pessoas que engordam, porque não estão no peso no IMC para fazer. Elas engordam um pouco mais para poder atingir o peso para fazer. Aí entra aquilo que você falou, né? Tem exceções, né? Por isso que a cirurgia bariátrica, ela exige uma equipe multiprofissional. Precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo, precisa do acompanhamento muito da nutricionista, dessa avaliação e orientar o que o paciente vai poder comer, quais são as porções que ele vai poder comer, porque senão ele vai perder músculo também, como aí aconteceu aí com o nosso telespectador aí que perde músculo. Então, esse indivíduo não pode trocar um vício por outro, né?
estão perguntando, hipotireoidismo, né, isso, dificulta a perca de peso? Sim, as doenças da tireoide, né, o hipotireoidismo, imagine que a nossa tireoide é como se fosse o maestro do nosso corpo, né? Os órgãos são os músicos e a tireoide é o maestro. Se a tireoide está funcionando mais devagar, a musculatura do coração, a musculatura intestinal, o nosso metabolismo, ele vai estar reduzido. Isso faz com que o indivíduo retenha líquido, inche, tá? Fique inchado aí. Então, o hipotireoidismo pode sim atrapalhar na perda de peso, mas assim, não pode só justificar, porque a tireoide não tem boquinha, né? Então, ela não tem boquinha para lá e comer uma caixinha de chocolate. A gente precisa compreender e tratar da forma adequada, né? Isso é uma situação bem importante, porque a pessoa, ela fala, mas eu já tentei de tudo. Só que se ela tem uma situação instalada, como por exemplo o hipotireoidismo, ela pode fazer a dieta, mas ela não vai ter ânimo para treinar e não vai ter um sucesso naquele processo. Então, se tem uma vitamina D deficiente, a senhora deve ver todos os dias, né? B12. Enfim, se tem ali alguma alteração que precisa de um olhar para modular ou medicar, é importante, porque senão não vai ter sucesso, né, no plano, né? Nosso tempo está muito corrido, né? Mas eu quero fazer uma última pergunta aqui para as duas, que eu acho que você que está nos assistindo também gostaria muito de saber, né? Como combater o excesso de peso e a obesidade, né? Quem está nos assistindo, às vezes está pedindo socorro, né? Por uma nutricionista, por uma endocrinologista. Como conseguir aí, como dar o primeiro passo para isso? Olha, eu sempre falo, comer, saber o que tem que comer, todo mundo sabe. Agora, o que a gente precisa é porcionar isso e de acordo com a nossa rotina. Tentar introduzir um pouco de atividade física. Ai, doutora, mas é muito difícil, porque eu trabalho das 7 horas da manhã às 9 horas da noite, eu chego em casa, eu tenho filho para cuidar, eu tenho criança para dar banho, eu tenho que preparar o outro dia, lavar roupa, passar roupa. Eu entendo isso, mas assim, e se a gente programasse então que às vezes a gente não vai usar o carro para chegar, para ir até o supermercado, vai a pé, vai carregar as coisas, vai colocar, se propor aí no fim de semana, que a rotina, as crianças não vão para a escola, colocar aí 20 minutinhos, que seja de uma caminhada. Hoje em dia, aqui em Jaú, a gente tem tantos locais aí que a gente pode se deslocar, caminhar, né? Praticar um esporte, às vezes, subir uma escada, fazer alguma coisa. Pequenas porções de tudo, né? Individualizar isso, mas eu garanto, todo mundo tem a sua chance. Ninguém é aquela pessoa, eu não falo que ninguém tem chance, não. E eu tô sempre do lado. Se precisar começar 200 mil vezes, recomeçar, nós vamos recomeçar. E isso que a gente não pode se abandonar, né? Eu sou um eterno recomeçar, gente, mas eu não vou desanimar, Nutri. Sim mesmo. O primeiro passo é a pessoa reconhecer que ela tem uma dificuldade com aquela situação de sobrepeso, obesidade. Como a Solange falou, eu sou um eterno recomeça, né? E é isso, eu tenho uma dificuldade, reconhecer ela, procurar ajuda. E da nutrição, o que a gente fala? Lá na época dos nossos pais, dos nossos avós, o que eles comiam? Existia obesidade como existe hoje? As pessoas consumiam alimentos naturais, era comida Andava mesmo. Mais a pé, eles não tinham carro, né? Não tinha carro. Hoje a gente, antes, quando surgiu o controle, a gente ainda apertava. Hoje é só no comando de voz. Então, a gente abre pacotinhos que tem muito açúcar, muita gordura. E a junção desses dois, para o paladar da gente, é agradável. Mas e o que isso vai causar para o corpo, né? Então, aquela velha história, a gente sabe o que tem que ser feito e... Olha, se vê um lanche desse daí, ó, você come com olho. O lanche é gostoso, mas depois as consequências vêm. Isso não quer dizer que não possa comer de vez em quando. Gente, a regra do 7, é uma regra minha, doutora. É 7 dias da semana, quantos eu faço mais certo e quantos eu faço mais errado. Ou assim, porque hoje eu vou entrar no dia do lixo. Gente, não precisa o dia do lixo. Quer comer alguma coisa diferente, mais calórica, que seja aquela refeição. E no restante, mantenha o normal, faz mais atividade física no outro dia, beba mais água, muito mais água, né? Às vezes existe o real e o ideal.
Às vezes a gente não vai conseguir fazer o ideal, né? A gente vai conseguir fazer o que é real. Então, faça o seu real. O que na sua condição a gente consegue fazer. O que na tua condição a gente consegue. Se não consegue pagar uma academia, se não consegue escolher, a gente precisa interpretar o que é o real para você e tentar se adaptar. Eu não tenho essa ideia de que aquela médica brava, nossa, eu vou tomar bronca na hora que eu chegar lá. Não, eu vou te acolher, porque assim, eu também sou um ser humano que tenho dificuldades, eu também gosto de chocolate, eu também gosto, mas eu tenho que titular, nada é nunca e nada é sempre, né? Isso. Ai, que pena que nós não temos mais tempo, né? Dá para ficar mais um pouquinho, mais 5 minutos? Lá o Boni falou que a gente pode ficar mais 5 minutos, né? Porque eu falo assim que hoje a obesidade, tem muitas perguntas aqui, né? A obesidade hoje realmente, as pessoas sofrem com isso, né, doutora? Muito. Eu acredito que tanto no consultório da doutora e da nutricionista, mas sofre na vida, as pessoas chegam lá meia desesperadas. Não, eu fico pensando, né, às vezes a estrutura mesmo, às vezes a pessoa que está um pouquinho acima do peso, às vezes ela chegar num restaurante, chegar num cinema, será que a cadeira serve para mim? E isso começa a poupar a pessoa de ir em alguns lugares, e eu falo assim, não, nós temos que, não vá deixar de ir, vamos tentar resolver isso daí, porque a gente precisa estar na sociedade, às vezes vai numa festa, será que aquele ambiente, será que a cadeira, eu tenho muitos pacientes, vou contar rapidinho aí, uma vez eu tive um paciente que ele chegou na minha sala, eu o pesei, né? E um homem, um senhor muito querido, hoje em dia ele está super bem. A hora que eu levei ele para pesar na balança, eu trouxe ele de volta, do nada, a hora que eu virei do computador para ele, ele estava chorando, em prantos. Eu falei assim, não, calma, fica tranquila, eu vou te ajudar. Por que você está chorando? Ele, porque fazem mais de 2 anos que ninguém me pesa, porque ninguém tinha coragem de me colocar em cima da balança, porque achava que eu ia quebrar. Entendeu? Então, assim, olha aí como uma coisa simples. Nós precisamos estar preparados para atender esse perfil da população. E cada um que entra ali é único, entendeu? Então, não é uma coisa que eu achei que ele estava assim, desesperado, chorando, porque ele queria alguma solução por conta do peso, mas não, uma coisa simples. Acolher, quebrar, vamos fazer não quebrar, né? E a senhora falou uma coisa muito importante, o comer, do acolher, porque o comer, chegar a ponto de virar uma obesidade, ele não é pela comida em si, ele é emocional. Sim. A pessoa, ela não está comendo o alimento, ela está querendo trazer algum afeto, alguma substância, então... O comer vem de comemorar. Comemorar, e daí vem o emocional, né? Aquele alimento que me remete, hoje eu estou triste, eu vou consumir isso, hoje eu estou feliz. Então, olhar, o acolher, realmente, acredito que é o primeiro passo. Né? Exatamente. Nós sermos mais humanos, né? Humanos cuidando de outros seres humanos, porque cada um tem as suas. Isso também não é legal, você chegar, não conseguir colocar uma roupa, ir numa loja e às vezes a roupa não te serve, às vezes é o número G. Mas G, hoje em dia a gente tem essa... O que é o G, né? Então, de ir numa loja e conseguir sair dali com pelo menos uma roupa que sirva e acolher essa angústia e tentar determinar isso daí. Porque nós sabemos também, né, doutora e Nutri, depois do Covid aumentou muito mais, né, a obesidade, não sei se... A gente não podia sair, né? A gente não podia sair, as academias fecharam, mas agora está aberta. Então agora acabou. Então agora nós os deliveries, né? Tudo a gente tinha que fazer no delivery. Então às vezes a gente pedia uma quantidade e comia muito mais, aquela ansiedade, meu Deus, o que será que vai acontecer? Mas passou, tá? Agora e vamos ter outros problemas daqui para frente. Então vamos lidar com o que a gente tem agora. Deixa eu só fazer essa pergunta aqui. A Ana Luísa está perguntando, a obesidade aumenta o risco de outras doenças? Olha, no sentido de hipertensão arterial, de diabetes, de doenças renais crônicas, de
comprometimentos articulares, de osteoartroses, aumenta e muito o risco disso. E eu diria que aumenta o risco de todas, porque hoje a gente vai falar de Alzheimer, a gente já está ligando com resistência à insulina, e tanto que a gente fala que é um diabetes tipo 3, né? Quando a gente olha a fertilidade feminina, tu pensa em um ovário policístico, uma SOP, é uma paciente que está com resistência à insulina, a célula de gordura, ela é inflamada e ela libera mais cortisol, e isso faz com que aqueles hormônios, serotonina, dopamina, que são os do bem-estar, ficam em menor quantidade, não tão disponíveis ali no corpo. Então, se for ver, a obesidade ela vai trazer aquela doença física, mas ela também vai trazer aquelas emocional, psicológicas, né? E não é só pelo fato de estar se sentindo mal, é porque o corpo não vai fazer a comunicação. Tanto que a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, né? Porque ele faz ligação, ele produz muito mais hormônios como dopamina e serotoninas, que são os do bem-estar, do que o próprio cérebro. Só a última pergunta, a Silvana Aparecida. O que causa a obesidade? A gente sabe que a obesidade é uma doença multifatorial, né? Tem um aspecto genético, tem um aspecto comportamental, tem um aspecto do meio, né? Onde o indivíduo está inserido. Então, ela é multifatorial, mas ela tem também um aspecto genético aí envolvido também. E acho que, assim, por ser uma doença multifatorial, ela precisa de multifatores aí para ser tratada, né? Infelizmente o nosso tempo acabou, né? Quero agradecer a nossa nutricionista Lisiane, né? Por contribuir um pouquinho com a população aqui, né? Orientando, que eu acho que isso é muito importante. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Solange, é sempre uma honra, gratidão mesmo pelo convite. E a alimentação, eu gosto de uma frase muito antiga que fala assim: faça do seu alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento. E como a doutora falou, acolha suas emoções, acolha quem você é, né? E procure ajuda de equipe. Exatamente. Nós não somos sozinhos, não fomos feitos para ser sozinhos, e no nosso tratamento é assim também em equipe, né? Que vai dar muito mais certo. E onde nós podemos te encontrar também, né? Isso, eu atendo no Espaço Radassa, que é ali atrás do Senac, atendo de segunda a sexta, sábados até o meio-dia, e dou o telefone aqui, Solange? Não, pode falar? Sim, pode sim, claro. Para agendar comigo é no 3225-0205 e fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Doutora Gabriela, eu sei que tem uma lista enorme, você tirou um tempinho para vir aqui com a gente, porque eu acho que isso é muito importante também, esclarecer as pessoas, né? Eu falo assim, que todos os médicos, eu acho, né, Boni, eles poderiam, uma vez por semana, estar aqui na Central da Notícia ajudando aí a população, porque eu vejo que a população está carente, né, muitas vezes de informação, né? Muito obrigado. Agora eu nem vou dar o telefone dela, porque a lista tá grande, né? Mas tem como te procurar, doutora? Não, com certeza. Mas, assim, vamos devagar, porque a gente também precisa triar. E pode ter certeza que a gente precisa individualizar isso. Mas eu atendo no consultório, né? Ali no Instituto Marralo, ali na Sebastião Ribeiro 504. E estou esperando vocês. Podem ter certeza que o momento vai chegar. Qualquer coisa, liga de novo, explica qual é o motivo. Às vezes a gente consegue priorizar, tem algumas desistências, tem alguns horários que a gente consegue abrir novo aí. E pode ter certeza que eu estou esperando vocês, tá bom? E é um prazer enorme, eu agradeço muito o convite de vocês. E é muito bom estar aqui e falar de um assunto aí que é tão impactante, né, na população. Eu acredito que todo mundo aí conheça alguém que seja impactado por isso. E você que nos assistiu até agora, muito obrigado, né? Semana que vem tem mais coisa para você e o assunto eu acho que vai ser bem interessante, tá? Porque esse é o nosso Direto ao Ponto. Fiquem com Deus.